Boa noite, irmãos. A paz de Cristo. É um privilégio mais uma vez poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da palavra de Deus, para juntos ouvirmos o que Deus tem a nos dizer a respeito da sua palavra, da sua vontade para a nossa vida hoje. Antes de iniciar essa exposição, eu queria convidar você a fechar os teus olhos onde você está e orar juntamente comigo. Senhor, Tu és soberano, bendito é o Teu nome, não há ninguém como Tu, Tu és Rei, Tu és o nosso Mestre, o nosso Guia, o Senhor de toda a criação, o Criador de todas as coisas. Tu és aquele que nos criaste para o louvor da Sua glória, nos fizeste para o Teu louvor. Senhor, aqui nesse momento estamos nós para corresponder ao Seu amor, oferecendo a Ti a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Teu nome, Pai. Seja engrandecido nesse momento, seja exaltado nessa exposição, fale conosco, faça a Sua vontade, glorifique o Teu nome, e esse é o nosso único objetivo: honrar o Teu nome, glorificar o Teu nome, sermos a Sua alegria, sermos a Sua recompensa, sermos aquela recompensa do Seu penoso trabalho, pois somente Tu és digno, Pai. E não há nenhum outro rei que se importaria com os seus servos, assim como o Senhor se preocupa conosco. Obrigado por esse momento. Em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor. Amém. Amém, irmãos. Vocês já pararam para pensar a respeito da vida cristã, dos profetas no Velho Testamento, e em específico dos apóstolos, dos discípulos de Jesus? A vida que eles levaram após a morte e ressurreição de Cristo. Eles levaram uma vida completamente dedicada à causa do Evangelho. Eles não mediam esforços para nada. Tudo aquilo que era concernente ao reino de Deus, eles estavam sempre disponíveis, independente do que aquilo poderia lhe trazer como recompensa no aqui. Às vezes sofrimento, às vezes perseguição, às vezes calúnia, às vezes rejeição entre os próprios irmãos, mas aqueles homens estavam unicamente focados em cumprir a sua missão, custe o que custar, custasse o que fosse. Eles não se importavam com as circunstâncias. Eles apenas queriam cumprir a sua missão. E se para isso fosse necessário que eles perdessem a sua vida, que eles perdessem a sua liberdade, que eles perdessem às vezes a sua reputação no meio do povo, eles estavam completamente dispostos a correr esse risco. Por que esses homens viviam essa vida assim, tão dedicada ao reino, tão entregue à causa do Evangelho? Por que esses homens olhavam para as circunstâncias, para os tempos de tribulação, de aflição, para os momentos difíceis da vida que os cercavam, e ainda assim esses homens estavam alegres e contentes, felizes, aconselhando outras pessoas a permanecerem perseverantes na fé? Porque esses homens viviam uma vida completamente dedicada a Deus, e para isso eles viviam. Por quê? O que aqueles homens tinham que hoje talvez nos falta? O que aqueles homens tinham que talvez hoje precisamos ter? O que aqueles homens viam que talvez hoje precisamos ver? E eu queria compartilhar com você um pouco do que me parece ser o que esses homens viam do Evangelho. Para onde esses homens olhavam para eles viverem uma vida tão dedicada em meio a tribulações e sofrimento? Eu quero compartilhar um texto que se encontra no Evangelho segundo Mateus,
capítulo 11, verso 28, 29 e 30. Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, verso 28, 29 e 30. E o texto diz assim: Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu, disse Jesus, vos aliviarei. E ele continua dizendo: Tomai sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então achareis descanso para as vossas almas. Sabe por quê? Disse Jesus: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essas foram as palavras de Jesus aos seus ouvintes. Por que Jesus disse: Vinde a mim? Por que ele não disse: se vocês quiserem, vocês podem vir? Por que ele usou o imperativo? Por que ele deu uma ordem aos seus ouvintes dizendo: Vinde a mim? Como se fosse uma urgência, uma necessidade e uma única opção. Jesus olha para aquele povo e vê aquele povo cansado, com as suas almas sobrecarregadas, de carregarem sobre si o fardo da lei, o fardo das ordenanças, dos fariseus, muitas vezes, dos falsos sacerdotes, muitas vezes, da religião local, muitas vezes. Jesus olha para aquele cenário, percebe aquele teatro, percebe que as propostas dos fariseus e de alguns sacerdotes para os seus ouvintes eram apenas superficiais, de modo que eles colocavam sobre os ouvintes um fardo, um peso, uma carga que nem eles mesmos cumpriam. Nem eles mesmos conseguiam fazer aquilo que eles pediam para os seus ouvintes fazerem. E com isso, os religiosos daquela época carregavam sobre si uma carga pesada da lei, dos cumprimentos, de algumas ordenanças, muitas delas que Cristo reinterpretou da maneira correta no Sermão da Montanha, quando ele disse: Ouviste o que foi dito? Agora eu vos digo. Jesus está reinterpretando e explicando, esclarecendo para os seus ouvintes como eles deveriam fazer desde a primeira vez, desde o início. Porém, infelizmente, foi interpretado pelos sacerdotes, pelos fariseus, da sua própria maneira, do seu próprio jeito. E Jesus então reinterpreta com clareza a lei. As pessoas andavam sem saber o que fazer. Eu me lembrei de Lutero agora, antes da sua real conversão. Era um homem que não sabia como conciliar a salvação com a sua vida pecaminosa. Não digo que Lutero era um adúltero, era um fornicador, era alguém que fazia as coisas ruins. Não digo isso. Mas ele tinha suas limitações internas, como eu e você temos. E ele não sabia como lidar, como Deus pode salvá-lo, sendo ele tão pecador, completamente merecedor da morte eterna, e ele não conseguia confiar, ele não conseguia conciliar isso, até que ele percebe, como diz Romanos 1,17, até que ele percebe pela luz divina que a salvação é pela graça, e que se vive pela fé, e não por leis, e não em cumprir leis, mas pela fé que há em Cristo Jesus, o nosso Salvador, que nos salvou e nos purificou do nosso pecado e nos deu a salvação eterna para sempre. Jesus olha para essas pessoas e propõe a essas pessoas uma nova vida,
propõe para essas pessoas um novo caminhar, dizendo: vinde a mim, vocês não têm outra opção, me sigam, vinde a mim todos vocês que estão cansados de viver essa vida de opressão, que estão sobrecarregados. E Jesus lhe faz uma promessa: e eu vos aliviarei. Eu vou aliviar a carga de vocês. Eu retirarei o peso de sobre vocês. Eu retirarei esse peso de sobre vocês. E Jesus dá outra ordenança no imperativo: agora tome sobre vocês, coloque sobre vocês agora. Eu tiro de vocês a carga dos mandamentos, dos preceitos, mas eu coloco sobre vocês uma outra carga. Coloco sobre vocês um outro jugo. Então Jesus diz: tomem sobre vocês agora o meu jugo. Eu retiro o jugo das ordenanças, o jugo da lei, e coloco sobre vocês o meu jugo. E uma outra coisa, a terceira palavra que Jesus dá no imperativo: aprendei de mim. Agora aprendam a meu respeito. Aprendam não apenas de modo teórico, mas aprendam a viver como eu vivo. Aprendam de mim. Aprendam a ser como eu sou. Aprendam a agir como eu ajo. Aprenda a reagir às circunstâncias da vida como eu reajo. E Jesus cita duas características dele próprio. Aprendam de mim, que sou manso, gentil, bondoso, carinhoso e humilde de coração, e servo de vocês, e ao mesmo tempo Senhor. Jesus cita duas características dele, e que a gente, quando lê o Novo Testamento, a gente, quando lê Jesus, a gente percebe que Jesus de fato era manso. De fato era manso. De fato era alguém que sabia lidar com as situações. Quando Jesus recebia as más notícias a respeito deles, as notícias que contrariavam a sua vida, eu costumo dizer, Jesus nunca tentou justificar algo a seu respeito. Muitas vezes a gente recebe uma notícia e a gente quer brigar, quer justificar, quer provar que nós não somos aquilo. Jesus não se importava com o que o povo dizia a seu respeito. Certa vez eu fiz uma leitura de um livro que dizia assim: Jesus não se importava, com a sua reputação. Jesus não se importava com o que as pessoas diziam a seu respeito. Então, por que eu e você se importamos tanto com relação ao que as pessoas dizem ou pensam a respeito de nós? Agora, por que Jesus não se importava com o que as pessoas diziam a seu respeito? Porque ele sabia qual era o seu caráter. Ele sabia qual era a sua vida. Ele sabia que a descrição de que as pessoas faziam a respeito dele não era a realidade da sua vivência como Jesus, como Deus encarnado. Ele tinha certeza da sua fé. Ele tinha certeza de que era Deus quem o justificaria. E nós precisamos aprender, é Deus quem nos justifica. E Jesus cita essas características que nós precisamos aprender a ter. Mansidão, ser gentil com o próximo, ser gentil com aquele que nos ofende, amar aquele que nos odeiam, porque se nós amarmos aquele que nos ama, todos sabem fazer isso, até os ímpios, até aqueles que negam a fé, sabem amar aquele que os ama. Jesus nos convida a amar os nossos inimigos. Nisso está a beleza da fé, nisso está a beleza do Evangelho, nisso está trazermos o céu para a terra. Jesus era manso, gentil, benigno, pacífico. Ele era humilde, ele servia, ele sabia servir, ele era dedicado no servir. Ele era alguém que se preocupava com os seus servos. Sendo ele Deus, ele se preocupava com os seus servos.
Sendo ele Senhor, ele se humilhou, ele se rebaixou, ele desceu a estatura de um homem, se tornando um homem em seu estado de humilhação. E nos ensinou a sermos humildes. Em Filipenses 2:3, Paulo diz: não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vós mesmos. No Evangelho segundo João, capítulo 13, do versículo 1 em diante, Jesus nos ensina, próximo da sua morte, ele ensina aos seus discípulos e a nós por extensão, o que devemos fazer com os outros. Jesus pega uma toalha, coloca na sua cintura, se abaixa, pega os pés do discípulo, uma bacia d'água e começa a lavar os pés dos discípulos. E esse lavar os pés era um sinal de humildade. E Pedro diz assim: Senhor, você é meu mestre, tu és meu Senhor. Eu é quem devo lavar os teus pés. E Jesus diz: Pedro, se eu não lavo os teus pés, se eu não te sirvo, você não pode ter parte comigo. Você não pode fazer parte do meu discipulado. E Pedro responde assim: então não lava somente meus pés, mas todo o meu corpo e minha cabeça. E Jesus então diz assim: vocês viram o que eu vos fiz? Vocês me chamam de mestre, e de fato eu sou. Mas se eu sou mestre, lavei os pés de vocês, vão e façam isso. Vão e lavem os pés um dos outros, pois eu dei o exemplo para vocês. Agora vão e façam. Jesus não era alguém que apontava o caminho, não, ele era alguém que ia na frente e fazia, por exemplo. Ele citava a si mesmo como exemplo para seguirmos a ele. Jesus não era como os fariseus que colocavam propostas diante dos seus seguidores que nem eles mesmos conseguiam cumprir. Jesus não era fariseu em pregar uma coisa, cobrar uma coisa de alguém, de modo que nem ele mesmo cumpria. E precisamos tomar cuidado com isso. Quando nós impomos alguma coisa, uma carga sobre alguém, quando nós expomos algo a respeito de alguém, quando nós pregamos em algum lugar a respeito de um certo assunto e falamos com muita... E falamos de modo que dá a entender nos ouvintes que nós somos pessoas que cumprimos aquilo, quando na verdade nós não cumprimos. Precisamos aprender a sermos sinceros conosco mesmo. Precisamos aprender com Jesus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Jesus sabia ser humilde. Nós precisamos aprender a ser humildes e nos colocarmos no nosso lugar de falíveis, de pecadores, de homens que precisam da graça de Deus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E então vocês acharão descanso para a alma de vocês. A proposta de Jesus, a proposta do Evangelho para a humanidade é trazer descanso para a alma. É trazer alívio para aqueles que carregam sobre si o peso da lei e também para aqueles que carregam sobre si o peso do pecado, que estão sobrecarregados e muitas vezes não sabem o que fazer, e muitas vezes não sabem para onde ir, e muitas vezes não sabem como reagir diante dessas situações. Jesus está com seus braços abertos dizendo: vinde a mim, nos convocando, venha a mim, vocês não têm outra opção, vocês não encontrarão alívio e nem descanso em nenhum outro lugar da vida. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados de viver a vida pesada e sobrecarregada que vocês têm vivido. Vinde a mim, todos vocês, e vocês encontrarão alívio, e eu vos aliviarei. Jamais, irmão, Jesus deixou de cumprir a sua palavra. Jamais a palavra de Deus voltou vazia. Se Jesus disse que iria nos aliviar, de fato, ele nos alivia. Se Jesus disse que iria nos dar descanso para a nossa alma, ainda no aqui em vida, de fato, ele nos dará. Porque se ele promete, ele cumpre, porque ele é o eu sou. Ele é o Deus que tem todo o poder em suas mãos.
tudo está sob o seu controle, não cai uma folha da árvore se Ele não permitir. Ele conhece quantos fios de cabelo há na nossa cabeça. Ele é quem estendeu os céus como se fosse uma cortina. Ele é quem impôs limite às ondas do mar, dizendo: mar, pare. Ele é aquele que coordena todo o universo e não permite que os planetas caiam sobre nós. Ele é Senhor e soberano. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E ainda sendo Deus, se preocupa, se curva para ver o que acontece na terra e nos céus e conosco. Se Ele disse, Ele cumpre, porque Ele é fiel. Ele nos prometeu alívio e descanso. Ele nos prometeu um jugo. Ele nos ensinou a aprender com Ele. Precisamos conhecer Jesus, irmão. Um convite que eu quero fazer a você: leia Jesus. Leia tudo. Leia tudo e todos. Leia Gênesis, leia Êxodo, leia Levítico, leia Número, leia Deuteronômio, leia o Pentateuco, leia os profetas, leia os livros históricos, leia os salmos, leia os profetas maiores e menores, leia os evangelhos, leia as cartas, leia as escrituras. Mas eu queria te convidar a ler Jesus. Foque em Cristo. Como aquelas Bíblias que tem as letras em vermelho, as palavras de Jesus em vermelho. Coma aquilo ali, aprenda com Jesus, aprenda dele, aprenda a agir como ele, aprenda a ser como ele, aprenda a pensar como ele, aprenda a enxergar a vida e as circunstâncias como ele. Esse é o convite que ele mesmo nos faz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E uma outra recompensa, se nós aprendermos com Jesus, que é manso e humilde de coração, ele então diz: e então vocês acharão descanso para a vossa alma. Se vocês aprenderem comigo, se vocês aprenderem a agir como eu ajo, se vocês aprenderem a falar como eu falo, se vocês aprenderem a ser manso como eu sou, se vocês aprenderem a serem humilde como eu sou, então vocês acharão descanso para a vossa alma. Então vocês entenderão a leveza do Evangelho. Então vocês considerarão o reino de Deus superior às suas tribulações. Então vocês perceberão que o Evangelho é muito mais importante, é muito mais prazeroso do que mandamentos, do que seguir ritos e ordenanças. Aprender com Jesus, aprender a viver a vida como Jesus viveu, é uma vida de prazer, é uma vida de humildade, é uma vida de mansidão, é uma vida de olhar sempre o melhor das pessoas, é uma vida de procurar sempre uma saída ao invés de uma acusação, é uma vida de perceber e de querer que aquela pessoa encontre o caminho para que ela possa viver a sua vida melhor aqui com Deus, e não apontar apenas os seus erros e suas limitações e excluí-la. Ser como Jesus é ser manso e humilde, é considerar o outro superior a si mesmo, independente de quem você seja, independente de quanto tempo temos no Evangelho. Ser como Jesus vai além de tudo que aprendemos como lei, como ordenança, como tradição. Ser como Jesus é simplesmente trazer a vivência do céu para a terra. Trazer um pouco do céu para a terra. Trazer o amor do céu para a terra. Trazer a paz do céu para a terra. Trazer a graça do céu para a terra. Trazer o relacionamento do céu para a terra. Ser como Jesus é mostrar, é evidenciar o reino de Deus, é dizer com as suas ações: o reino de Deus é chegado, o reino de Deus é chegado. Se nós seguirmos Jesus, se nós aprendermos com Jesus, então acharemos descanso para a nossa alma. E Jesus então conclui nos explicando por que nós encontraremos alívio se nós viermos a Ele,
E o porquê nós encontraremos descanso se nós tomarmos sobre nós o jugo que ele nos dá. Jesus no verso 30 diz assim: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus usa essas palavras jugo e fardo para dar um contraponto ao que os fariseus, ao que os sacerdotes da época diziam a respeito do jugo da lei, do jugo das ordenanças, dos fardos que eram colocados, que eram impostos sobre os seguidores. E Jesus diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque os discípulos, após Atos 2, após a ressurreição de Cristo, após ouvir Cristo falar com eles, explodiram pelo mundo, dedicaram sua vida, dedicaram o seu sangue por esta causa, foram pregando pelo mundo afora, independente das circunstâncias, independente dos desafios que apareciam diante da sua vida, independente da perseguição, independente de se as pessoas gostavam dele ou não, independente do que as pessoas falavam dele. Por que então esses homens foram com tudo? Dedicaram suas vidas ao reino de Deus. Por quê, irmãos? A resposta é dada por Jesus. Esses homens entenderam, tomaram sobre si o jugo de Jesus, que é suave, tomaram sobre si o fardo de Jesus, a carga de Jesus, que é leve. Então esses homens saíam considerando o seu jugo e as suas cargas leves. Eu quero ler com você a respeito do que Paulo diz em Romanos capítulo 8, verso 18. Preste bem atenção no que Paulo foi capaz de dizer. Romanos capítulo 8, verso 18. Paulo diz assim: porque para mim, tenho por certo, eu tenho certeza que o sofrimento, que as aflições do tempo presente, que são acometidas a nós hoje, não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada, não a nós, mas em nós. Por que Paulo foi capaz de dizer isso? Aonde os olhos de Paulo estavam focados? Na glória que há de ser revelada em nós. Os olhos de Paulo não estavam nas circunstâncias. Os olhos de Paulo não estavam nos problemas. Os olhos de Paulo não estavam nos desafios que ele enfrentava na sua vida, nas tribulações que ele enfrentava. Quais eram as tribulações de Paulo? Paulo foi desafiado a viver uma vida desafiadora, uma vida com muitas cargas, com muitos sofrimentos. Mas como é que Paulo olhava para esses sofrimentos? O que foi que Paulo aprendeu com Jesus que eu e você precisamos aprender hoje? Paulo nos convida e nos explica algo a respeito do jugo e da carga de Jesus. Ele lá em 2 Coríntios 4,17, ele escreve aos Coríntios assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação, ela gera, ela cria, ela produz para nós, lá no céu, um peso eterno de glória muito excelente. Aonde os olhos de Paulo estavam, irmãos? Os olhos de Paulo não estavam nas aflições da terra, não estavam no sofrimento da terra, não estava na perseguição da terra, não estava nos pensamentos que o mundo tinha a seu respeito, não estava aqui. Os olhos de Paulo estavam lá. Então, por isso, Paulo era implacável com Cristo. Por isso, Paulo diz que nada nesse mundo pode nos separar do amor de Deus. Romanos 8. Nada, nem o presente, nem o porvir, nem a angústia, as tribulações, nem nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Paulo tinha essa certeza, porque os olhos dele estavam focados nos céus e não na terra. Eu quero fazer uma parábola aplicando isso a nós. Imagine que alguém convidasse você e falasse assim: meu amigo, fure aqui, rapidamente, nesse sol de 40 graus, um poço de 5 metros. Para mim, eu talvez poderia olhar, no meu caso, e dizer assim: irmão, não,
eu não vou furar esse poço. É muito fundo, é muito pesado, é muito difícil. Agora suponha que esse irmão chega para você e diz assim: meu amigo, fure para mim esse poço de 5 metros aqui e eu lhe darei 10 milhões de reais. Os seus olhos seriam então focados nos 10 milhões de reais. E você então pensaria: quanto tempo eu posso gastar para furar um poço de 5 metros? Ai, a dificuldade que você via em furar um poço de 5 metros se torna leve e momentânea diante dos 10 milhões de reais que irá mudar a sua vida durante um tempo aqui, durante alguns anos que você viver aqui. Os seus olhos estariam então na recompensa e não no sofrimento, e não na dor, e não nos calos que aquilo traria para as minhas mãos, mas você estaria com os olhos focados no fruto que viria após aquele sofrimento. E então você faria aquilo, considerando então aquilo leve e momentâneo. Então você faria aquilo e diria ainda assim: eu faria de novo se fosse necessário. Porque os seus olhos estariam focados nos 10 milhões. Os olhos de Paulo estavam focados não em 10 milhões, que podem ser gastos com alguns anos, que podem perecer, que podem passar, mas os olhos de Paulo estavam focados na eternidade. Os olhos de Paulo estavam focados na glória que haveria de ser revelada a ele. Precisamos focar os nossos olhos em Cristo. Precisamos focar os nossos olhos em Deus. Precisamos focar os nossos olhos nos céus. Precisamos focar os nossos olhos na eternidade. E lembrar que essa vida aqui é um cisco no oceano. É uma farinha. É uma poeira no mar. Os 70, 80 anos que vivemos aqui não é nada, é uma gota no oceano. Próximo e comparado com a eternidade. Então por que os nossos olhos ainda estão aqui, irmão? Por que ainda estamos dedicando muito tempo com as coisas da terra e se esquecendo do alimento celeste? Por que ainda estamos reunindo tesouros na terra? Reunir tesouros na terra não diz respeito em apenas você juntar dinheiro, mas diz respeito no que você tem investido o seu tempo. Tempo é vida. Ai, juntai tesouros nos céus, onde a traça não pode corroer, pois aqui o tempo passa e tudo passa. Meus irmãos, por que os apóstolos viviam a sua vida intensa para com Deus, sem olhar para trás, sem olhar para as circunstâncias, sem olhar para o sofrimento? Porque os seus olhos estavam na eternidade. Lembro-me agora do primeiro mártir, que foi Estevão, o homem que pregou o evangelho e morreu apedrejado. E enquanto ele morria apedrejado, os seus olhos foram elevados aos céus e ele viu Jesus de pé. E ele viu Jesus de pé, e então ele roga por aqueles que estavam à sua volta ali apedrejando. E então aquele roga para que Deus perdoasse aquelas pessoas que estavam ali lhe apedrejando, lhe matando. Como é possível alguém sendo ofendido ao ponto de morrer e sabendo que iria morrer e ainda assim orar, clamar pelos seus malfeitores? Esse ato só é possível enquanto os nossos olhos, ou quando nossos olhos estão focados nos céus, focados na glória. Só é possível praticar um ato desse quando você e eu aprendemos a ser como Jesus. Estevão repetiu apenas aquilo que Jesus havia repetido na cruz. Diante dos homens que o matavam, diante daqueles que os crucificavam, muitos deles haviam recebido cura, muitos deles ali embaixo haviam sido alimentados pela multiplicação dos pães, muitos deles haviam sido aliviados em certo momento ao ouvirem a exposição de Cristo, mas estavam ali agora ofendendo, matando, crucificando Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, nesse momento de dor e sofrimento, ele olha para o Pai e roga por aqueles homens ali e diz: Pai, tenha misericórdia de cada um desses, tenha misericórdia dos soldados que nos ofendem, tenha misericórdia do soldado que colocou a coroa de espinho em minha cabeça, tenha misericórdia daqueles que me deram chicotadas,
Tenha misericórdia desses homens que me fizeram sofrer, pois eles não têm noção do que eles estão fazendo. Nós precisamos aprender com Jesus. Nós precisamos aprender com Jesus. Nós precisamos colocar os nossos olhos, fitar os nossos olhos na glória e dedicar a nossa vida e viver uma vida com mais intensidade e viver uma vida com mais entusiasmo, e em todas as oportunidades que temos de orar, orarmos com mais dedicação, e em todas as oportunidades que temos de louvar a esse Deus, louvarmos com alegria, como as Escrituras, como o salmista nos ensina sempre: louvai ao Senhor com alegria, celebrai ao Senhor com júbilo, porque Ele nos deu tão grande salvação, porque Ele é o nosso Redentor, porque Ele nos redimiu, porque Ele nos salvou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor para a sua glória. Aonde os nossos olhos estão, para onde nós estamos olhando, isso irá definir a vida mesquinha ou a vida promissora que iremos viver aqui na terra. Para onde os teus olhos estão olhando? Quando é que iremos dedicar a nossa vida completamente a Deus, como os discípulos? Me lembro agora de Pedro na sua morte. A tradição diz que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, porque quando foram crucificar ele de cabeça para cima, ele disse: me crucifica de cabeça para baixo, pois eu não sou digno de morrer como meu mestre. O que é que esses homens tinham na cabeça que eu e você precisamos ter no coração hoje? Para onde os olhos desses homens estavam olhando enquanto eles estavam passando pelo vale da sombra da morte? Ah, irmãos, precisamos olhar para Deus, precisamos acreditar que as Escrituras é verdade, precisamos acreditar que o que Jesus disse que voltaria para nos buscar em João 14, ele disse que iria preparar um lugar para nós e então voltaria para nos buscar, para estarmos com Ele para sempre. Aonde os nossos olhos estão, irmãos? Aonde os nossos olhos estão? Ah, esse Deus que tanto nos fez o bem. Eu queria concluir com você falando de uma história de um homem chamado Policarpo, discípulo de João ou discípulo de Jesus. Esse homem, um pregador cheio de Deus, um dos homens do primeiro século, que viveu no primeiro século, um velhinho de 85 anos. Esse homem fugia, a perseguição estava pesada sobre os cristãos. E certa vez ele decidiu não mais fugir. E então ele se mantém em sua casa. E então os soldados que estavam procurando para prendê-lo chegam, abrem a porta. E a história dele diz que ele recebeu aqueles homens de uma maneira tão bem recebida que aqueles soldados ficaram constrangidos em prendê-lo. Então lhe fizeram uma proposta: Policarpo, apenas negue esse Jesus. Apenas diga não aos ateus, pois os cristãos eram considerados ateus na época. Apenas rejeite esse Jesus crucificado que vocês tanto pregam e que dedicam a vida de vocês a eles. Apenas o rejeite. Apenas o negue. Policarpo olhou dentro dos olhos daqueles soldados e disse assim: como posso eu, depois de 85 anos, negar alguém que por 85 anos só me fez o bem? Policarpo foi preso, amarrado em uma estaca de madeira, e foi morto, queimado, pegando fogo, sem reclamar, sem hesitar. Aonde é que estavam os olhos de Policarpo diante do sofrimento? Ai, meus irmãos, precisamos entender que a nossa leve e temporal tribulação, ela gera para nós no céu um peso de glória muito excelente. Precisamos entender que para nós precisamos ter certeza absoluta que o sofrimento, que a perseguição, que a acusação, que a dor, que a doença do tempo presente não pode se comparar, não pode mensurar com a glória, com o resplendor, com a beleza que há em Deus e em tudo que Ele criou,
que há de ser revelada em nós. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jamais você ouviu um dos discípulos de Jesus dizendo que era difícil seguir a Jesus. Jamais você ouviu um discípulo de Jesus dizendo: não, está tão difícil para mim, eu vou parar. Por que eles não diziam isso? Porque eles não desistiam. Porque os olhos deles estavam sempre focados na recompensa. Porque eles aprenderam uma coisa, irmão: que ser cristão é ser como Jesus. E ser como Jesus é levar sobre nós o jugo que Ele nos dá, a carga que Ele nos põe. E o seu jugo, Ele mesmo disse, é suave. E o seu fardo é leve. Feche os teus olhos. Senhor maravilhoso, eterno Deus, Criador dos céus e da terra, bendito é o teu nome. Bendito é o teu nome, Senhor. Obrigado pelo privilégio de ter conhecido a beleza do Evangelho, essa boa notícia que aquece o meu coração nesse momento, como aqueceu o coração dos discípulos no caminho de Emaús ao reconhecerem o Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado por ser esse Deus presente, o estar aqui, o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus em nós. Obrigado por ser esse Deus que se preocupa com os seus filhos. Obrigado por ser esse Deus que cumpre as suas promessas. Obrigado por ser esse Deus que prepara um lugar para nós. Obrigado por ser esse Deus que em breve voltará para nos levar para a nossa casa. Obrigado por gerar em nosso coração a fé. Obrigado pela dádiva da fé. Obrigado pelo dom da fé. Eu lhe serei grato eternamente por tê-lo conhecido. Pois não há nada mais belo, pois não há nada mais promissor, pois não há nada mais valoroso para mim nesta vida do que ter conhecido o Deus que se fez homem com um único motivo: glorificar o seu nome, torná-lo conhecido à humanidade e salvar os seus filhos. Pois esse era o seu plano eterno. Maravilhoso Deus, eu me rendo diante da tua presença, eu me rendo como teu servo, eu proclamo, como Paulo já disse, eu quero dedicar todos os meus dias, toda a minha vida, toda a minha juventude, todo o fôlego de vida, até a minha última gota de sangue, até a última palavra sair da minha boca. Eu quero dedicar tudo que eu tenho, tudo que eu sou, à causa do Evangelho, ainda que isso custe minha saúde, ainda que isso custe a minha vida, ainda que isso custe a minha reputação. Eu quero cumprir todo o seu propósito aqui na terra, enquanto eu existir, pois nada pode se comparar com a glória que há de ser revelada em mim. Te dou graças, Jesus, por tudo. Te dou graças por essas pessoas que estão assistindo e ouvindo nesse momento e orando. Te dou graças por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Te dou graças, Senhor. Graças eu te dou, Pai. Muito obrigado por esse momento contigo. Muito obrigado pela sua palavra se fazer presente e sempre atual em nós e a nós, seus filhos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém, irmão. Amém.